muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre Deus age. Será que Deus age mesmo? E quando Ele age a favor de quem? Do que Deus age? Já parou pra pensar nisso? Mas antes, já curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Beleza? Vou começar com uma leitura bíblica, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha, Deus age em favor daqueles que esperam nele. Mas Ele não vai agir de uma maneira que às vezes você planejou com que Ele agisse, sabe? O compromisso de Deus é fazer com que tudo aquilo que Ele prometeu, segundo a palavra dEle, sobre a sua vida, se cumpra. E não os planos que nós mesmos criamos às vezes, sabe? Baseado no nosso achismo sobre Deus. Eu acho isso. Da nossa cabeça, assim, não tô falando nem na palavra, tá? Eu acho isso na minha cabeça, então Deus vai agir assim e pronto, eu acho é isso, ponto. Ele não tem compromisso com isso, mas ele tem compromisso em cumprir a palavra dele na sua vida e na minha vida, amém? Por isso que há conflito a respeito da vontade de Deus para nós e da nossa percepção do agir de Deus. Porque às vezes parece que Deus não tá fazendo nada e Ele tá agindo exatamente como Ele precisa para que no final nós tenhamos o objetivo daquilo. Os planos de Deus, eles são maiores, eles são melhores que os nossos. E muitas das vezes, na verdade, vamos ser assim, bem sincero, sempre a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber isso. E a maneira de Deus agir não é como a nossa. Então não adianta nós esperarmos que Deus vá agir da mesma forma que nós agimos. Isaías 55, 8 e 9 vai dizer exatamente isso. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a maneira de Deus agir é diferente da nossa. Então quanto antes a gente conseguir pensar sobre isso, entender, buscar entender sobre isso, pelo menos um pouco, a gente muda a nossa percepção. Mas esse aí eu sei que você pode perguntar assim pra mim, Eugênia, como que eu posso confiar num agir desse? Que às vezes ele age e de uma forma que eu não consigo ver que ele tá agindo, parece que tá dando tudo errado. Confia, porque Deus te conhece mais que você mesmo. Afinal de contas, Ele é seu Criador. Às vezes a gente cresce um pouquinho, a gente acha que a gente já sabe, que a gente conhece a gente mesmo, mas não tem como você se conhecer melhor do que quem te criou. Você pode até não acreditar ou não aceitar isso, mas você é criatura de um Deus de amor. Jeremias 1, versículo 5, eu vou ler a parte A do versículo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Ele está afirmando duas coisas. Primeiro é que ele mesmo formou você, com as mãos dele. Segundamente, ele já te conhecia. Antes de você nascer, antes de você ter consciência de quem você é, antes de tudo. Só esse versículo já tem informação suficiente para você confiar no agir de Deus em favor da sua vida. Mas vamos continuar. Ele já nos viu no futuro. Então ele sabe exatamente qual que é o passo que nós temos que dar no hoje para alcançar o projeto, para alcançar o propósito futuro. E esse passo que nós temos que dar atualmente nem sempre vai fazer sentido para nós. Porque nós temos essa visão limitada, a gente consegue ver o aqui e o agora, alguma das coisas que já passou, mas pra frente a gente pode ter até uma noção, pode até pensar sobre, mas não é conhecer, é pensar sobre. Pensar sobre não é conhecer. Deus conhece o nosso futuro, por isso que Ele quer agir em nosso favor nesse dia, nesse tempo, para que nós alcançamos as promessas que Ele tem para nós. Salmos 84, 12.
Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Não é só sobre esperar o agir de Deus, mas é sobre estar feliz, porque confia em um Deus que age em seu favor. Salmo 139, 1 e 2. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Mais uma vez, Deus afirmando novamente, lembrando que são versículos totalmente diferentes, que diz que o Senhor nos conhece. Se isso não gera pelo menos uma fagulhazinha de confiança para que você confie no agir de Deus em seu favor, eu não sei o que vai gerar isso. Acompanha comigo mais essa afirmação, que é em Salmo 139, só que os versículos agora do 13 ao 17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Olha que lindo isso. Parece uma poesia de tão lindo que é, mas é a palavra de Deus, vindo ao encontro da minha e da sua vida, para nos gerar confiança naquele que age no favor, em favor daqueles que esperam nele. Provérbios 3, 5 e 7. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Mais um versículo descrevendo, nos orientando, nos instruindo a confiar em Deus. Porque é melhor, porque compensa, porque há um benefício muito maior do que confiarmos em nós mesmos, nos nossos achismos, nos nossos conceitos humanos. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Mais um versículo nos orientando, nos mostrando onde a confiança em Deus nos leva. Qual a importância de confiarmos em Deus? O porquê deveríamos confiar em Deus? E o que a confiança é capaz de nos revelar sobre Deus. Quando nós começamos a caminhar com Deus, a nos relacionar com Ele de maneira real, o que é maneira real? A vida cotidiana mesmo. Falar com Deus todos os dias, buscar entendimento da palavra através do Espírito Santo, porque não tem outro jeito de você entender a palavra de Deus a não ser com a capacitação do Espírito Santo. Você pode estudar a Bíblia aí 300 anos. Você não vai compreender a mensagem se você não tiver o Espírito Santo de Deus conduzindo a sua vida, conduzindo o seu entendimento. Quando a gente começa a relacionar dessa maneira real, vamos dando os passos que a gente precisa dar, mesmo sem entender naquele momento. Porque isso é confiar. Porque a gente vai aprendendo a confiar. E quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais nos relacionamos, quanto mais buscamos entender, vamos começando a entender que a vontade dele é melhor. Os planos dele são melhores que os nossos. Por isso chegamos no ponto, no nível de preferir a vontade dele em primeiro lugar e não a nossa. E a gente começa a entender também que nunca vai caber na nossa pequena existência a compreensão do quão melhor é estar no centro da vontade de Deus.
o seu Criador, que te formou, que te projetou, você começa a entender o seu lugar. Você começa a entender que, poxa, tem um propósito. Poxa, é isso que eu nasci para fazer. Poxa, a minha vontade realmente não me leva para um lugar maneiro, não. A minha vontade não me leva para um lugar legal, não. Até a nossa própria vontade, ela é moldada. Porque daí a gente começa a sonhar, a gente começa a desejar coisas que o próprio Deus deseja para nós. E aí as coisas começam a acontecer e aí o agir de Deus é nítido. Consegue entender? Romanos 11, 33 ao 36. Se liga nessa leitura. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Em outras versões vai dizer, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você nasceu por ele, por meio dele e para ele. Diante de toda essa revelação da palavra, para nós, nós nos deparamos com uma escolha. Você vai continuar confiando em si mesmo, no seu próprio entendimento, com seus próprios planos? Ou você vai confiar que há uma grandeza no agir, na confiança em Deus e no projeto que Deus tem na sua vida? Porque se você nasceu, Deus te formou. Se Deus te formou, Ele te planejou. Se Ele te planejou, Ele te projetou. Ele te arquitetou para algo que, se não for realizado na sua vida, não vai fazer sentido a sua existência. Por isso que temos vivido tempos onde as pessoas correm de um lado para o outro, buscando em outros lugares, em pessoas, em coisas, aquilo que está somente no centro da vontade de Deus, que é o meu Criador, o seu Criador. Que essa palavra alcance o seu coração e abra os seus olhos. Alcance a sua casa, a sua família, todos aqueles que te cercam. Porque se você nasceu, você tem um propósito. E esse propósito fica localizado exatamente no centro da vontade de Deus. E como a gente está no centro da vontade de Deus? Quando a gente confia no que Ele diz e anda na instrução que Ele dá. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo. Até o próximo vídeo.